Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 12 de março de 2021. Então, olhando bem, o que aconteceu anteriormente aí no dia 10, a gente vê que a gente teve uma chuva aqui mais na região sudeste do país, mas nada tão significativo. A gente teve aqui uma chuva sim, porém uma chuva bem localizada aqui no Espírito Santo, norte do Rio, entre São Paulo e Rio de Janeiro, também aqui em boa parte da região centro-norte de Minas Gerais. Mas em comparação ao que acontece, normalmente aí durante o período do pico do verão, a gente vê que não foi uma chuva tão significativa. Porém, quando a gente olha o acumulado dos últimos 3 dias, dia 10, dia 9 e dia 8, a gente vê aqui realmente o estado de manutenção de uma chuva bem distribuída na maior parte do sudeste. Em alguns momentos essa chuva ela chegou a atuar aqui no sul da Bahia, na região oeste da Bahia, pegando bem aqui também os estados do Tocantins e de Goiás. No mais, a região centro-norte ela está apresentando aqui uma chuva ainda bem distribuída. Já a região centro-sul a gente vê claramente que ela está apresentando uma diminuição de uma chuva, devido principalmente à passagem da frente. A frente passou, está mais localizada aqui sobre a região sudeste, interligando aqui com a região sul da Amazônia, e nós vemos claramente aqui que está trazendo chuva para toda essa região aqui entre o sul da Amazônia e a região sudeste. Porém, essa chuva, claro, devido realmente porque a gente está caminhando para o inverno, então a tendência é que tenhamos ainda alguma chuva, mas essa chuva em intensidade ela seja menor. Região nordeste aqui a maior parte apresentando um tempo seco bem definido, principalmente aqui entre a costa do Rio Grande do Norte e aqui a costa mais central da região da Bahia, um pouco aqui também na costa sul da Bahia, ok? Olhando a previsão do modelo Cosmo do IMET, nós vemos claramente que lá no final do horizonte, lá para o dia 18 mais ou menos, a gente tem a tendência da entrada de uma nova frente na região sul do país, e essa frente ela deve avançar. Contudo, quando a gente olha o que vai acontecer entre os dias hoje, dia 12 e dia 19, a gente vê claramente que a gente deve ter ainda uma chuva aqui na região sudeste, mas nada tão significativo. Claro, em alguns pontos a gente deve ter uma chuva maior, principalmente aqui na região do Rio de Janeiro, adentrando um pouco Minas Gerais, pegando um pouco também o sul do Espírito Santo, devido principalmente, essa questão das brisas, a convergência de umidade sobre a região nesses próximos 7 dias. Região centro-sul deve voltar a chover, porém essa chuva ela não deve ser tão persistente, porque essa frente ela deve passar, a gente vai ver daqui a pouco no modelo de FS, ela deve passar aqui rapidamente pela região sul e tender a formar uma nova zona de convergência do Atlântico Sul, porém fraca, aos moldes do que aconteceu essa última. Nós tivemos a formação, mas nada tão significativo. Boa parte aqui da região nordeste deve continuar apresentando ainda um tempo seco bem definido, principalmente aqui a região da costa leste do nordeste. Região do Mato Piba ainda com alguma chuva ocorrendo, mas a partir de agora já não deve ter um fluxo, uma intensidade tão grande como as chuvas anteriores, porque a gente já está caminhando aí para o início do período seco. E a região centro-norte apresentando uma chuva bem distribuída, principalmente porque a Z-City aparentemente ela já começa aí o seu retorno para a região mais ao norte do planeta, já começa a ficar aqui um pouco a norte da linha do Equador, e é a tendência que com a medida que for, tendo aí avançando o inverno, ela se desloque mais para o hemisfério norte. E olhando lá para o dia 19, a gente viu ontem que dia 18 que a gente tinha entrada de uma frente, essa frente passava rapidamente pela região sul e já chegava aqui, na região sudeste para tentar formar aqui uma zona de convergência, e é o que no dia 19 a gente vê claramente, a frente aqui passando, e a gente tem aqui essa tentativa, porém,
a gente observa aí que ela deve ser fraca e já não deve trazer tanta intensidade de chuva, até porque a gente já está realmente indo para o período seco, mais na região central do país, que é a própria climatologia. Olhando a questão da pressão em baixos níveis, claramente a gente vê aqui a atuação do sistema de alta pressão. Em alguns momentos ele está mais forte e interage aqui sobre a região da costa do Brasil, principalmente sobre a costa do Nordeste, em alguns momentos mais fraco. Mas a gente vê realmente aquela gangorra, né? A frente passa, empurra ele um pouco mais aqui para a próxima África, tem a tentativa de formar a zona de convergência, mas como a gente já está caminhando para o período seco, já não tem tanta intensidade como deveria. E olhando a altura geopotencial, nós não vemos nenhum núcleo aqui por enquanto que possa indicar a formação de algum bloqueio atmosférico, e o que nós devemos ver aí é essa interação, pelo menos ainda até a metade de abril, com esse sistema de alta pressão. Na frente passa, forma um pouco de chuva, depois a alta pressão ganha um pouco mais de intensidade, mas a tendência agora é que nós tenhamos aí realmente, né, uma divisão clara de dois pontos de chuvas, um mais localizado já aqui na região centro-sul, isso já estou falando já lá para o final de abril, e o outro localizado mais aqui na região norte do país, que é o que na climatologia nós vemos. Tem um vídeo no meu canal quando eu dou algumas explicações, né, algumas aulas sobre hidrometeorologia para o setor. Lá tem a climatologia de como é que funciona, né, essa dinâmica normal durante o ano. Ok? Olhando agora a previsão do modelo GFS, nós vemos claramente aqui, ele mostra lá para o dia 20 a passagem da frente, depois dia 27 tem a entrada de outra frente. Porém, essas frentes, né, elas tendem a formar uma zona de convergência, mas muito fraca. Na classificação antiga, a gente classificaria como uma zona de convergência de umidade, né? Nessa classificação nova, seria uma zona de convergência do Atlântico Sul bem fraca. A gente vê, né, que tem esse avanço. As frentes elas vão continuar aqui trazer chuva na região centro-sul. A gente tem essa primeira ainda atuando até o dia 14 aproximadamente. Depois, lá para o dia 18, volta a chover na região centro-sul devido à passagem de outra frente. Lá para o dia 20 começa a tentativa de formação de uma zaca bem fraca que avança ainda chegando no sul da Bahia. Depois, no dia 26, avança outra frente pela região sul. E a gente tem aí na virada do mês a formação de um outro sistema aí de outras zacas. A tendência, né, na verdade, de formação dessas zacas, mas porém muito fraca, porque a gente já não tem mais tanta dinâmica, tanta termodinâmica como umidade relativa do ar, a própria atmosfera bem aquecida para ter essa dinâmica de formação, porque realmente a gente já está começando agora. O Sol, né, ele já está caminhando para o hemisfério norte, né, no movimento aparente que ele tem das estações do ano, e a gente já começa a entrar realmente no inverno. Com isso você diminui a quantidade de energia utilizada nos processos termodinâmicos sobre o país, e a tendência é que essas chuvas aí que vão ocorrer nos próximos dias não sejam tão intensas. E a temperatura aqui, sem te observar, a gente vê na média temperaturas dentro da normal climatológica para os próximos 15 dias. Em algum momento mais frio, em alguns momentos mais quentes, mas a média para os próximos 15 dias, nada além do que nós vemos realmente aí da climatologia. Observando agora, né, o armazenamento de água no solo, a gente viu, né, que tem essa recuperação aqui na região sudeste, mas a projeção para o dia 15, como já para de chover, a partir, por exemplo, de amanhã, a gente já começa a observar a diminuição desse armazenamento de água no solo. E também aqui na região centro-sul, como já parou de chover, a gente vê a diminuição gradativa também desse armazenamento nessa região, né? Região nordeste, a região aqui mais ao norte do país, apresentando basicamente aí a mesma trajetória de armazenamento, e não temos aí grandes diferenças para os próximos 3 dias. Então, ficar de olho agora, né, principalmente como é que vai ser essa queda desse armazenamento nas bacias do Xingu e do Tocantins. Então, o que a gente vê claramente, região de quadrados reservatórios, a gente ainda tem uma chuva significativa nos próximos dias, mas não deve ajudar a aumentar muito as vazões, que a gente deve ter a manutenção do estado dessas vazões, principalmente aqui no Xingu e no Tocantins também. Região sul, apresentando aí diminuição das vazões, principalmente na região de Itaipu, do Paranapanema,
nas bacias de Iguaçu do Uruguai, devido realmente ao estabelecimento desse tempo seco sobre a região. E no Madeira a gente ainda está tendo uma chuva expressiva ali. A gente já viu que parou assim de ter um aumento mais fraco, né? Está tendo um aumento, mas bem fraquinho, ou a manutenção do estado. Mas daqui a alguns dias, né, com a diminuição das chuvas ali na região centro-norte da Bolívia, a tendência é que nós começamos a ter aqui uma diminuição das vazões na região do Rio Madeira. E olhando o que os modelos que o INS trabalha estão mostrando, para hoje a gente vê claramente o europeu já mostra, né, toda essa faixa leste aqui do Brasil apresentando um tempo seco para os próximos 10 dias. A gente tem, claro, algumas regiões com alguma chuva mais significativa, mas é expressamente devido a algum fenômeno local, brisas, vale-montanha, alguma coisa desse tipo, que ocorrem aqui nessas regiões, né? A convergência da umidade, que acaba mais nada de formação de zacas, por exemplo, alguma coisa desse tipo para os próximos dias. Tem a tendência de formação? Tem. O GFS mostra, como aqui o GEFS também mostra, mas é algo bem fraco, não é algo tão significativo, né? Então o que eles estão mostrando basicamente é chuvas continuando na região centro-norte do país, essa faixa mais ao leste aqui apresentando chuvas mais fracas, né? Principalmente aqui entre a região sudeste e a região sul, nada tão significativo. Região Nordeste, a gente vê aqui alguns pontos, algumas chuvas ocorrendo, mas também a maior parte seco. A Zecita ainda interage um pouco aqui e traz ainda um pouco de chuva para a região do Mato Piba, mas acredito que a partir de agora, né, dessa segunda quinzena de março, a Zecita ela já começa a se concentrar aqui, ó, se você olhar o dado do modelo SMWF. O núcleo dela basicamente já está se concentrando acima da linha do Equador, então a tendência é que você tenha uma interação menor e ela traga aqui menos formação de chuva, por exemplo, para a região do Nordeste e região Centro-Norte, até porque é a dinâmica própria natural que acontece nessa época do ano, ok? Pela própria climatologia. Obrigado, pessoal, paz e bem.